Você já parou para pensar que, muitas vezes, o que realmente nos prende não está fora de nós, mas dentro da nossa própria mente? Imagine por um instante uma pessoa caminhando em um corredor iluminado, mas carregando óculos com lentes escuras. O caminho está livre, mas a visão turva faz com que ela tropece em cada detalhe, hesite a cada passo e, em alguns momentos, até desista de avançar. A mente, quando dominada por certas armadilhas invisíveis, funciona exatamente assim e cria lentes distorcidas que sabotam o nosso progresso sem que percebamos. E o mais impressionante é que, por mais que a vida mostre sinais claros de que há algo além, permanecemos paralisados, como se houvesse correntes invisíveis segurando nossos pés. Talvez você já tenha sentido essa sensação. Há de estar se esforçando, mas não saindo do lugar. Há de se comparar com alguém e sentir que não importa o quanto faça, nunca é suficiente. Ou aquela voz interna que, de maneira quase sussurrada, te convence de que amanhã será um dia melhor para começar aquilo que você sabe que precisa iniciar hoje. Essas vozes, esses padrões, são as armadilhas silenciosas que a mente constrói para nos proteger. Mas, ao invés de proteger, acabam nos afastando dos resultados e da vida que poderíamos viver. A neurociência já mostrou que o cérebro humano é uma máquina projetada para a sobrevivência, não para o sucesso. Ele prefere repetir padrões conhecidos, mesmo que nos façam sofrer, a se arriscar no desconhecido. É como se tivéssemos um sistema interno que constantemente busca economizar energia, criando atalhos mentais que se transformam em crenças, hábitos e justificativas. Napoleão Hill dizia que a mente, quando dominada pelo medo, cria desculpas tão convincentes que parecem verdades absolutas. E esse é o ponto onde a ciência e a filosofia se encontram em nossos pensamentos, quando não observados, criam realidades que não escolhemos conscientemente, mas que aceitamos como se fossem inevitáveis. E é aqui que entra a primeira armadilha invisível, da comparação constante. Ela começa cedo, ainda na infância, quando olhamos para o lado e percebemos que alguém tirou uma nota melhor, correu mais rápido ou foi mais elogiado. O cérebro, ao registrar esses momentos, constrói uma regra silenciosa: eu só tenho valor quando sou melhor do que alguém. Essa regra cresce conosco e, de forma quase imperceptível, invade nossa vida adulta. Você se compara com o colega de trabalho, com a amiga que posta viagens nas redes sociais, com o vizinho que parece ter conquistado aquilo que você ainda deseja. Do ponto de vista da neurociência, isso acontece porque o cérebro humano possui o chamado o sistema de recompensa social. Sempre que percebemos uma vitória ou conquista em alguém do nosso grupo, nosso cérebro ativa áreas ligadas à sobrevivência e pertencimento, como se dissesse: você precisa acompanhar esse ritmo para não ser excluído. O problema é que, em um mundo hiperconectado, essa comparação nunca tem fim. Sempre haverá alguém mais bonito, mais rico, mais bem-sucedido, mais inteligente. E, nessa corrida, nunca alcançamos a linha de chegada. Napoleão Hill alertava sobre isso ao falar do desejo ardente da autossugestão. Ele dizia que o verdadeiro poder está em cultivar uma visão clara e pessoal, não em medir-se pela régua alheia. Quando você concentra sua energia em olhar para fora, perde a oportunidade de construir de dentro para fora. É como regar o jardim do vizinho enquanto o seu próprio terreno seca. A armadilha da comparação é silenciosa porque, muitas vezes, acreditamos que ela nos motiva. Se ele conseguiu, eu também posso. Mas, em excesso, ela deixa de ser inspiração e se torna veneno. Pense em uma situação prática: você está em uma reunião de trabalho, apresenta uma ideia, e logo depois alguém é mais elogiado que você. Seu cérebro dispara uma sensação de desconforto. Você não pensa em como melhorar sua ideia,
mas em como aquele elogio poderia ter sido seu. Isso gera frustração, raiva ou até mesmo a sensação de incompetência. Nesse momento, você caiu na armadilha. Não é sobre o que você pode desenvolver, mas sobre o que o outro recebeu. Para escapar dessa armadilha, um microexercício simples é praticar a auto-observação consciente. Da próxima vez que perceber que está se comparando, pergunte a si mesmo: essa comparação me aproxima ou me afasta do que realmente quero construir? Ao trazer consciência, você retira o poder automático do cérebro e reposiciona sua atenção. Outro exercício prático é registrar diariamente 3 pequenas vitórias pessoais, por menores que sejam. Ao reforçar a sua própria régua de progresso, você diminui o impacto da régua alheia. E aqui eu te provoco: se você fosse medir seu valor não pelo que os outros conquistaram, mas pelo que você superou dentro de si, como seria a sua régua hoje? Talvez você perceba que já caminhou muito mais do que reconhece. E, se essa reflexão te tocou, aproveita para deixar nos comentários algo que você reconhece como vitória sua, mesmo que pequena. Isso pode inspirar outra pessoa que, assim como você, também está preso nessa armadilha. Agora, vamos para a segunda armadilha invisível, a procrastinação disfarçada. Ela é talvez uma das mais traiçoeiras porque vem mascarada de boas intenções. Quem nunca disse para si mesmo: vou começar amanhã, porque hoje não é um bom dia? O problema é que esse ou amanhã ou nunca chega. A procrastinação disfarçada não é a simples preguiça. Ela é sofisticada. O cérebro cria justificativas lógicas, aparentemente inteligentes, para adiar o que é essencial. Você acredita nessas justificativas como se fossem a mais pura verdade. Do ponto de vista científico, a procrastinação está ligada ao funcionamento da amígdala, a parte do cérebro responsável por detectar ameaças. Quando pensamos em uma tarefa desafiadora, a amígdala reage como se fosse um perigo real. O cérebro, então, busca aliviar essa tensão criando uma desculpa. Vou organizar minha mesa antes de começar. Preciso estudar mais antes de tentar. Não é o momento certo, porque preciso estar mais preparado. Essa lógica parece racional, mas, na prática, é apenas a mente criando atalhos para evitar o desconforto do desconhecido. Napoleão Hill chamava isso de inércia mental. Ele dizia que a mente humana, quando não direcionada, escolhe o caminho da menor resistência. E esse caminho, quase sempre, é o de adiar. Hill reforçava que o hábito de decidir rapidamente e agir imediatamente era um dos traços mais marcantes das pessoas bem-sucedidas. A procrastinação disfarçada é o oposto disso. Ela é a habilidade de decidir lentamente e agir nunca. Um exemplo simples: você tem um projeto importante para entregar. Em vez de começar, decide que precisa ou pesquisar mais ou esperar a inspiração certa. Quando percebe, gastou horas navegando na internet ou ajustando detalhes irrelevantes. Ao final do dia, o peso da culpa se instala, e você promete que amanhã será diferente. Esse ciclo se repete, e cada repetição fortalece a armadilha. Para escapar, um exercício prático é a técnica dos 5 minutos. Quando perceber a tendência de adiar, comprometa-se a iniciar a tarefa por apenas 5 minutos. O cérebro entende que o esforço é pequeno e não ativa a mesma resistência. Curiosamente, ao começar, você perceberá que é mais fácil continuar. Outro microexercício é listar 3 ações simples e objetivas relacionadas ao que precisa fazer e começar pela mais rápida. Esse pequeno avanço gera um efeito de dopamina, o hormônio da motivação, que cria um ciclo positivo.
Eu te pergunto, em quantas oportunidades você já deixou escapar porque acreditou nas desculpas convincentes da sua mente? E, mais importante, quantas ainda pretende perder se continuar nesse ciclo? Pense nisso com carinho. Às vezes, o maior inimigo não é a falta de tempo ou de recursos, mas a própria habilidade do cérebro de nos enganar com promessas de um amanhã que nunca chega. E lembre-se, e se esse conteúdo já está mexendo com você, se em algum momento você se identificou com a comparação constante ou com a procrastinação disfarçada, aproveita e se inscreve no canal. Não apenas porque isso fortalece a nossa comunidade, mas porque você estará se comprometendo consigo mesmo a continuar essa jornada de desvendar as armadilhas da mente. Você já percebeu como o simples pensamento de errar pode ser mais paralisante do que o erro em si? É curioso, porque quando olhamos para trás, os momentos que mais nos ensinaram foram justamente aqueles em que falhamos. E, mesmo assim, quando estamos diante de uma nova oportunidade, a mente sussurra: "E se você errar?" Essa é a terceira armadilha invisível, o medo de errar. O cérebro humano foi moldado, ao longo da evolução, para evitar riscos. Na pré-história, um erro podia custar a vida. Confundir uma planta venenosa com uma comestível, ou não perceber a presença de um predador, era fatal. Esse mesmo mecanismo de proteção continua ativo em nós, mas agora se manifesta em situações muito menos perigosas. Falar em público, iniciar um projeto, expor uma ideia, nada disso ameaça nossa sobrevivência, mas a mente reage como se fosse questão de vida ou morte. A amígdala, centro de detecção de perigo, dispara sinais de alerta, acelerando o coração, liberando adrenalina e criando cenários catastróficos que raramente acontecem. Napoleão Hill dizia que um dos maiores inimigos da mente humana é o medo da crítica, porque ele nos impede de agir. E, no fundo, o medo de errar está profundamente ligado ao medo de ser julgado. Errar, em nossa mente, se traduz em não ser aceito, não ser valorizado, não pertencer. E isso dói mais do que o erro em si. Quantas vezes você deixou de enviar um currículo porque achou que não estava pronto? Quantas ideias morreram dentro de você porque temeu que alguém pudesse rir delas? Esse medo silencioso cria um muro invisível entre você e o próximo passo. Um exercício prático para quebrar essa armadilha é redefinir a palavra "o erro". Em vez de interpretá-lo como fracasso, veja-o como dado. Cada tentativa que não dá certo fornece dados sobre o caminho. Thomas Edison, ao tentar inventar a lâmpada, dizia: "E não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Que tal adotar essa mentalidade no seu dia a dia? Da próxima vez que sentir medo de errar, pergunte a si mesmo qual é o pior cenário realista se isso não der certo. Você perceberá que, na maioria das vezes, o pior é apenas desconforto temporário. Agora, se o medo de errar já é paralisante, imagine quando ele se soma à quarta armadilha invisível, a busca por aprovação. Essa armadilha é traiçoeira porque se disfarça de cuidado com o outro. Você acredita que está agindo para agradar, quando na verdade está entregando o controle da sua vida nas mãos alheias. A neurociência explica que somos seres sociais, programados para buscar pertencimento. Nossos cérebros possuem neurônios espelho, que nos fazem imitar comportamentos e emoções do grupo para sermos aceitos. Mas quando essa necessidade se torna exagerada, deixamos de ouvir a nós mesmos. É como se tivéssemos uma bússola interna apontando para o norte, mas insistíssemos em seguir o rumo que todos os outros indicam, mesmo sabendo que não é o nosso caminho. Napoleão Hill alertava que viver buscando aprovação é viver acorrentado ao medo da crítica.
Ele dizia que as pessoas mais realizadas eram justamente aquelas que ousavam seguir sua própria voz, mesmo quando eram mal interpretadas. Pense em grandes nomes da história e nenhum deles conquistou algo significativo sendo apenas reflexo das expectativas alheias. No cotidiano, essa armadilha aparece quando você hesita em dar sua opinião em uma reunião, com medo de ser mal interpretado. Ou quando recusa uma oportunidade de mudança porque teme decepcionar alguém próximo. A aprovação externa, nesse caso, se torna uma prisão dourada, você se sente aceito, mas nunca livre. Para escapar dessa armadilha, pratique um exercício simples de alinhamento interno. Pergunte-se, antes de cada decisão, se ninguém fosse me julgar, o que eu realmente gostaria de fazer? Essa pergunta revela a diferença entre o desejo genuíno e o desejo de aprovação. Outro microexercício é observar quantas vezes, em um único dia, você muda sua atitude apenas pelo medo de desagradar. Ao tomar consciência, você começa a recuperar sua autonomia. E eu te convido a refletir em quantos sonhos você deixou de viver porque estava mais preocupado em caber dentro do molde de alguém do que em expandir a sua própria forma. E aqui chegamos à quinta armadilha invisível, da zona de conforto. Essa talvez seja a mais conhecida, mas também a mais difícil de romper. Porque a zona de conforto não é confortável de verdade. Muitas vezes, é dolorosa. Mas é conhecida. E o cérebro prefere a dor familiar ao prazer desconhecido. A neurociência mostra que nosso sistema nervoso reage com mais intensidade ao novo do que ao ruim. Ou seja, podemos suportar uma situação que nos incomoda diariamente, apenas porque já estamos adaptados a ela, mas sentimos enorme resistência a algo diferente, mesmo que prometa melhoria. É como alguém que continua em um trabalho que odeia porque tem medo do desconhecido de uma nova carreira. Napoleão Hill dizia que a indecisão e o hábito de adiar são irmãs gêmeas da inércia. A zona de conforto é justamente essa inércia disfarçada. Você acredita que está em equilíbrio, quando na verdade está estagnado. No dia a dia, isso aparece de maneiras sutis. Você pensa em iniciar um curso, mas decide esperar um momento melhor. Pensa em mudar hábitos, mas sempre adia para a próxima segunda-feira. Ou continua em relacionamentos e ambientes que drenam sua energia, apenas porque já se acostumou com eles. Um microexercício poderoso para começar a quebrar essa armadilha é aplicar a regra do desconforto positivo. Todos os dias, escolha fazer uma pequena ação que saia do automático. Pode ser algo simples, tomar um caminho diferente para o trabalho, experimentar um novo alimento, iniciar uma conversa com alguém desconhecido. O cérebro, ao ser exposto a esses pequenos desconfortos, vai se acostumando com a ideia de mudança e, aos poucos, a zona de conforto se expande. E aqui eu te pergunto, o que você está deixando de viver porque tem medo de sair do lugar onde está? Será que o preço da zona de conforto não é, na verdade, o custo mais alto que você pode pagar, o custo de não descobrir a vida que poderia estar vivendo? Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que essas armadilhas são sutis, mas profundamente impactantes. E se, em algum momento, você se identificou com o medo de errar, com a busca por aprovação ou com a zona de conforto, eu quero que saiba, e não está sozinho. Essas são armadilhas universais, que todos enfrentamos em diferentes níveis. Mas a diferença entre quem fica preso nelas e quem consegue superá-las está em um simples detalhe da consciência. Trazer consciência já é o primeiro passo da liberdade. E, se esse vídeo está despertando algo em você, aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Não é apenas para fortalecer essa comunidade, mas como um compromisso pessoal de continuar expandindo sua própria mente.
Quantas vezes você já se pegou sendo o seu pior inimigo? É curioso, porque diante dos outros até conseguimos mostrar compaixão, dar conselhos acolhedores, oferecer palavras de incentivo. Mas quando a conversa é com nós mesmos, o tom muda. A voz interna se torna dura, crítica, impiedosa. Essa é a sexta armadilha invisível da autocrítica excessiva. O cérebro humano é altamente treinado para detectar erros. Essa habilidade foi essencial para nossa sobrevivência. Reconhecer padrões e perceber falhas aumentava as chances de corrigir o rumo e evitar perigos. Mas, quando aplicada ao nosso próprio valor, essa mesma habilidade se torna um veneno silencioso. A neurociência explica que a autocrítica ativa áreas cerebrais ligadas à dor emocional, como se cada pensamento negativo fosse uma pequena facada interna. Não é apenas metáfora, é real. Seu corpo reage à autocrítica como se fosse agressão externa. Napoleão Hill dizia que a mente é tanto seu maior aliado quanto o seu mais cruel inimigo. Quando você permite que a crítica interna seja constante, ela se torna autossugestão negativa, moldando crenças de incapacidade e alimentando inseguranças. Em vez de avançar, você se sabota no exato momento em que deveria se fortalecer. No cotidiano, a autocrítica aparece quando você minimiza suas conquistas. Entrega um trabalho bem feito, mas logo pensa, eu poderia ter feito melhor. Ou quando recebe um elogio e responde mentalmente, e se eles soubessem dos meus erros, não diriam isso. A cada vez que você se diminui, reforça esse padrão. Um microexercício simples para enfraquecer essa armadilha é praticar a reescrita da voz interna. Sempre que um pensamento crítico surgir, anote-o e reescreva de forma mais equilibrada. Por exemplo, eu errei na apresentação ou pode se transformar em eu não fui perfeito, mas consegui transmitir a mensagem e posso melhorar da próxima vez. Esse pequeno ajuste muda a química cerebral, ativando áreas ligadas ao aprendizado em vez da dor. E aqui vai uma reflexão: se você falasse com seu melhor amigo da mesma forma como fala consigo mesmo, essa amizade ainda existiria? Essa pergunta, quando levada a sério, revela o quanto podemos ser cruéis com quem mais precisa do nosso apoio, em nós mesmos. Agora, chegamos à última armadilha invisível, da pressa sem direção. Em um mundo acelerado, muitos confundem movimento com progresso. Estão sempre ocupados, sempre correndo, sempre fazendo algo. Mas, ao final do dia, a sensação é de vazio. Essa armadilha é perigosa porque dá a ilusão de que estamos avançando, quando na verdade estamos apenas girando em círculos. Do ponto de vista neurocientífico, isso acontece porque a dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação, é liberada não apenas pela conquista, mas pela expectativa de conquista. Ou seja, a simples sensação de estar ocupado já gera pequenos picos de prazer. Mas esses picos não significam resultados concretos. Você pode passar horas respondendo e-mails, organizando tarefas, cumprindo agendas cheias, e mesmo assim não se aproximar do que realmente importa. Napoleão Hill chamava isso de atividade sem propósito. Ele alertava que muitas pessoas gastam a vida inteira em movimentos frenéticos, sem nunca direcionar sua energia para um objetivo claro. E sem objetivo, toda energia se dispersa. No dia a dia, essa armadilha se manifesta em frases como "não tenho tempo para nada". Mas, se observar com atenção, verá que muito do tempo está sendo consumido por atividades que não movem a agulha. É a pressa de quem corre sem mapa, ocupando-se tanto que não sobra espaço para refletir sobre o destino. Um microexercício para quebrar esse padrão é aplicar o princípio da prioridade única. Pergunte-se todas as manhãs em qual é a única ação que, se eu realizar hoje,
vai me aproximar do meu objetivo principal. Ao focar no essencial, você reduz o excesso e alinha energia com direção. E eu te provoco, você tem vivido correndo ou tem vivido avançando? Essa diferença pode parecer sutil, mas é o que separa uma vida cheia de ocupação de uma vida cheia de propósito. Chegamos ao fim dessa jornada pelas 7 armadilhas invisíveis da mente. Vimos como a comparação constante, a procrastinação disfarçada, o medo de errar, a busca por aprovação, a zona de conforto, a autocrítica excessiva e a pressa sem direção criam correntes silenciosas que nos mantêm parados, mesmo quando acreditamos estar em movimento. Mas também vimos que, com consciência, ciência e prática, é possível enfraquecer cada uma delas. Eu quero que você guarde uma imagem e imagine-se de frente para um portão trancado. Por anos, você acreditou que estava preso porque não tinha a chave. Mas hoje você descobre que a chave sempre esteve no seu bolso. As armadilhas invisíveis são essas crenças que nos fazem acreditar que estamos acorrentados. Quando você percebe, descobre que sempre teve escolha. E, antes de encerrar, eu deixo um convite de escolha, hoje, uma dessas armadilhas e aplique o microexercício sugerido. Não tente resolver todas de uma vez. Apenas escolha uma e dê um pequeno passo. Porque é assim que grandes transformações acontecem, com passos simples, mas consistentes. E se esse vídeo mexeu com você, se em algum momento você se viu refletido nessas armadilhas, aproveita e se inscreve no canal. Compartilhe nos comentários qual delas mais impacta a sua vida hoje. Essa troca pode inspirar outras pessoas que, assim como você, estão em busca de romper com os limites invisíveis da mente. E não esqueça, e no próximo vídeo vamos explorar outro segredo profundo da mente, algo que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria realidade. Então, até lá, reflita, pratique, e lembre-se, as correntes mais fortes são sempre as que não vemos.